Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Automind. Eu sou o Henrique e hoje eu vou trazer para vocês um conteúdo recém-conhecido, né? Eu não tinha conhecimento dele, eu acabei conhecendo lá pela nossa comunidade do WhatsApp. Um dos membros acabou demonstrando com a gente e eu falei, não, vou dar uma testada, né? Vou dar uma analisada e aí, de acordo com os meus resultados, eu posso até trazer para o canal. E como promessa é dívida, tô aqui. Hoje eu estou falando sobre a memória ZEP. O que que ela é basicamente? Aqui na landing page dele, é uma landing page, né? Aqui na landing page deles você vai ver várias opções, né? Eu até recomendo que vocês venham e leiam de fato, porque é importante, né? A gente vê ali por cima, mas a gente lê com nossos próprios olhos é diferente, é outra história. Ele está dizendo aqui, ó, construa uma rápida e com alto acerto, né? E personalidade de agentes, ou seja, agentes rápidos, com altas taxas de acerto e com uma baita personalização, com a única plataforma sistemática de relevante context. Então, é um engine de contexto relevante. Então, ele traz a memória de acordo com a relevância do contexto. Até então é algo estranho, né? A gente está acostumado ali com memória Postgres, tem gente que usa in-memory, tem gente que usa redis memory, é complicado. Tem gente que usa Keydrant também, nunca usei, não ouvi falar bem, nem ouvi falar mal. Mas a ZEP, ela tem uma pegada diferente. Ela vai entrar, ele tem alguns vídeos mostrando como fazer requisições e tal. Eu já assisti os vídeos, mas particularmente não me ajudaram muito não, tá? Ele traz aqui mais algumas informações, né? Bom, se vocês quiserem ler, tá aqui no site, é a jetzep.com, e eu vou mostrar na prática como é que a ZEP funciona. Quando você clicar para fazer sign up, né, que é cadastrar na plataforma, não adianta pegar o ID da minha conta, tá? Vocês não vão conseguir fazer nada. Mas quando vocês colocam para fazer o cadastro, vocês vão ali, né? Eu particularmente faço com a Hot do Google. Eu só chego lá, coloco o meu e-mail e pronto. Não preciso ter senha, ter gerenciador de senha nem nada. Também é muito mais fácil, né? Vai de cada um. Voltando. Se ele vai dar uma API key, a primeira coisa que ele dá quando você cria a conta é a API key. Assim, claro, você vai colocar o project name, vai colocar a API key, colocar o nome no caso, né, o teu nome, e ele vai dar a API key. E a partir daqui é só sucesso, cara. Porque tu vai pegar essa API aqui, ó. Você vai entrar lá no teu end-to-end. Eu fiz aqui um fluxo básico. Eu tô desenvolvendo um prompt para um cliente. Bom, eu já vou ter que testar a memória, então vamos unir o útil ao agradável, não? Você coloca aqui o Node da Zep. Isso é um Node nativo, tá? Se vocês virem aqui, ó. Então eu vou até cortar. Quando vocês colocam aqui, tem a MongoDB, né? O Motorhead, o Postgres. Lá no finalzinho tem o Zep. Eu achava que era só mais uma memória, né? Mas enfim. Quando você conecta aqui, ele vai pedir para criar um credencial. Ele é mais simples do que a memória do Postgres, acredita? É só você colocar a credencial e colocar o ID do cliente. Aqui ele só pede a API e você tem que selecionar Cloud. Inclusive, é um ponto importante a se notificar. Ele tem a versão self-hosted, só que essa versão já foi descontinuada há mais de um ano. Então, tipo assim, ele tem os planos FIIs, inclusive eu vou mostrar aqui, só um minuto. Ele tem aqui os planos FIIs, né? Vamos ver aqui, vai ficar aqui em cima. Ele tem conversas limitadas, então você pode ter usuários limitados, porém, eles têm até 2.500 mensagens de graça por mês, então você pode receber e enviar, né? Porque como a gente trabalha com e-mail, ele tem uma restrição de recebimento e de envio, então vai dar umas 1.200 mensagens trocadas no contexto geral por 20. E caso você exceda, né, esse número, ele vai cobrar R$ 1,25, US$ 1,25 a cada 1.000 mensagens. Esse Graphic Data Free, eu não cheguei a entender muito o que é, né? Mas eu acredito que com o gráfico, assim, como não tem esse armazenamento, então ele tem esses custos aqui, mas deve ter algum jeito de você eliminar esses custos de algum jeito nas configurações. Não vou mentir que eu não sei.
Nesse plano free ele dá até 5 projetos, né? Se você quiser mais, você tem que ir para o plano Enterprise, mas eu acredito que se você tiver 2,5, você já faz 10, então não precisa muito disso. E essas duas coisinhas aqui, né? In-app chat support with upgrade. Então é um suporte para upgrade, acredito. E a outra parte eu não cheguei a usar, então eu não entendo muito. Então vocês podem ver que depende do tamanho da sua operação. Se você tiver uma operação de 20, 30 mil mensagens, vai ficar caro. Não tem o que fazer. Mas ele, por sua vez, dá uma resposta muito boa. Deixa eu só voltar aqui. Pronto, voltando aqui, ele vai dar os groups, os users e o playground. Ele também dá membros, né, que são os membros de sua equipe, e dá o billing, que é os métodos de pagamento. Particularmente, cara, tá um pouco de delay no PC, tá? Não se incomodem. Eu particularmente não coloquei nada. Ele dá o plano free, eu tô usando o plano free, né? Mas aqui, ó, eu troquei algumas mensagens, bem poucas, na verdade. Eu só vi ali o contexto geral para entender o parâmetro. Ele dá acessos, né, que não tem limite de acesso, não tem limite de usuários. Ele só dá o limite de projeto, mensagem e dado. Vamos voltar aqui para as partes principais. Esse playground aqui, cara, eu particularmente não achei um uso dedicado para ele, tá? Um uso real para ele. Eu uso mais aqui essas partes de user. Aí, o que é o user? Seria os usuários ali que estariam interagindo. Voltando aqui para o Gameplane, você configurou o Node, colocou aqui, eu estou usando o GPT, vou botar o 4.1, 4.1, eu estou gostando dele, apesar dos tokens dele serem caros, ele economiza bastante. Eu percebi, assim, em testes não muito profundos, eu percebi que ele é muito mais econômico do que o GPT 4.0, cara, pra tu ter noção. Mas vamos lá. Esse prompt aqui, eu vou até dar uma crescida nele. Não vou muito não, porque é meio confidencial. Mas ele é um agente, é a persona de um agente que vai ser um atendente virtual de uma clínica, tá? Tenha em mente isso aí. Eu vou trocar aqui algumas mensagens e já eu volto com o texto histórico e trago aqui o gráfico. Só um minuto, né? Tá, ó, botei a webcam um pouco mais em cima para vocês conseguirem ver adequadamente aqui, tá? Esse prompt aqui, como eu disse, é só persona. Ele não tem essa questão de. Como é que eu posso dizer? Ele não tem a questão das regras, das tools, ainda não tem nada. É só persona. É literalmente o jeito que a gente tem que se portar. É o que é que eu fiz aqui. Eu mandei um lá, falei que ia fazer um exame, estava com suspeita de deficiência nutricional. Seria falta de ferro, falta de zinco, questões afins, né? Ele sugeriu aqui um hemograma, enfim, essas questões aqui não estão no prompt, isso aqui é a IA realmente trabalhando, tá? Agora eu vou mostrar três coisas, na verdade. Primeiro, é o custo do 4.000. Cara, deu 2.800 tokens, sendo 2.600 de entrada e 218 de saída. Isso é absurdamente barato, cara, pelo amor de Deus. Agora vamos pro Zep. O que é que a memória do Zep fez? Primeiro, eu acho interessante a gente ir no Zep em si, né? Deixa eu dar um F5 aqui para atualizar a página. Pronto, atualizou, já apareceu o usuário. Ele vai aparecer aqui o ID. Deixa eu só conferir se esse é o mesmo ID. 30B2. De fato, não é o mesmo ID. Ele dá um ID diferente aqui, aleatório, de acordo com o ZEP, né? Interessante. Ele dá o session aqui. Esse em si é o ID, por exemplo. Se você usa para um atendimento, o remote ID ficaria aqui, dentro desse identificador session, tá? Deletar o usuário, classificação, created. Aí aqui você pode colocar full name, last name. Eu vou até testar, cara, que isso eu não tinha testado de fato, tá? Deixa eu só conferir. Meu nome é. Tá, vamos lá. Eu testei aqui. Aqui realmente você que tem que colocar, pelo que eu entendi. Eu achei que a própria do Zep colocaria aqui, tá? Foi um engano meu. Você pode ver aqui, ó, viu episódios. E aqui tem, por exemplo, o content, que seria o output da IA e o input do usuário. Só é meio paia porque ele não dá, de fato, por exemplo, que é um input ou output, né? Enfim. Você pode ver aqui que tem stats,
o que eu percebi, né? Assim que a mensagem entra, ela entra como pending, ou seja, em processamento, em aguardo, né? Você pode pensar o que você quiser. E aí, depois de um tempo, ela vai ser processada e vai ter que como processar. Isso aí é de fato da ZEP. Ele demora alguns segundos, acho que 3 segundos para processar, mas isso é só referente ao gráfico em si. E vamos para o grande trunfo, né? Que é o gráfico da questão. Vocês viram aí mais ou menos o que foi que eu coloquei. E, cara, olha o gráfico já. Eu vou tirar só o Dark Mode aqui. Pronto, para ficar mais visível. Aqui, ó. O ponto principal da conversa é exame de sangue. E a Yaya respondeu, né? Sobre ferritina, cálcio, né, magnésio, proteína. Tudo isso aqui que está envolvendo foi uma resposta da Yaya. Então, o exame referente à falta de nutrição. Então, avaliação de componentes, suspeita de causa, avaliação de componentes. No caso, então, a suspeita do... O motivo por eu estar fazendo o exame é a suspeita de deficiência nutricional. E aqui são todas avaliações de componentes a serem feitas, né? Aquele da UID, né, que está estimulado com a clínica. Aquele que é a enfermeira Mia, que é a persona da Mia, é a assistente de Henrique, que sou eu. Acabei de me apresentar ali, vocês viram. E aqui tem o AI Assistant, né? Ele não tem um laboratório, ele vai oferecer um laboratório confiável, né? Ele não tem uma clínica médica, ele não tem um posto de saúde e ele recomendar se consultar com um nutrólogo. Eu acho que seria alguém referente à nutrição, né? E recomendou também nutricionistas. Ou nesse caso aqui ele também recomendou um médico clínico geral. Então vocês viram ali que, por exemplo, eu solicitei um exame médico por deficiência nutricional, falei meu nome e pedi à clínica para que eu fosse lá, né? Apesar daí ter alucinado, como é sua persona, ou alucinou, mas eu pedi uma vacina e um agendamento, né? Ele disse que não poderia fazer. Então aqui ele já disse que não tem uma clínica, não tem um laboratório, ele vai oferecer um laboratório ou um posto de saúde e ele está recomendando então nutrólogo, nutricionista ou clínico geral. Vocês podem ver um gráfico, tipo, 4 ou 5 mensagens, deu isso aqui já. Agora vamos lá para o N8N ver o output da ZEP. Aqui é o input, né? O input da resposta da IA. Aqui é o output para a IA fazer o tratamento. Aqui, ó, AI Assistant cannot granular exam. E aqui, eu não vou ler em inglês, cara, estou aprendendo agora pela paciência, né? Mas aqui ele traz, ó, ele está trazendo um pouco de inglês, né? Aqui, ó. O profissional de saúde recomenda solicitar exames de sangue adequados conforme o histórico, sintomas e alimentação. Aí tem um negócio aqui em inglês, né? O exame de sangue avalia a dosagem de ferritina para averiguar. Isso aqui, ele traz um resumo. Eu vou até pausar aqui um instantinho. Ó, se vocês quiserem ler, pausa o vídeo, pode ler à vontade aí, tá bom? É para vocês terem uma noção de fato o que é que o resumo traz. Eu vou tentar conversar um pouco mais aqui com a IA para tentar trazer um gráfico um pouco melhor. Só um minuto. Pronto, galera. Ó, eu tive uma conversa aqui um pouco maior, tá? Eu acabei simulando aqui. Eu entendo bem pouco de nutrição, mas algo considerável para eu poder falar um pouco com propriedade. Eu simulei aqui, né, sintomas que seriam falta de ferro, falta de vitamina D, falta de vitamina C. Comentei, perguntei se poderia ter sobre, né? Eu perguntei um pouco sobre vitamina D também. E aí a IA deu aqui uma resposta. Eu não acabei nem lendo muito, né? Meu objetivo principal mesmo era essa questão aqui mais voltada ao gráfico, que era o que eu queria mostrar. O gráfico, como eu estava falando, ele é uma questão meramente visual, mas aqui é como se o IA vai ver, tá bom? Então não desclassifiquem. O que é que eu quero dizer mais também? Esse estilo de memória aqui, ele não substitui a thread ID da OpenAI. Eu acredito que a thread ID da OpenAI ainda pode se sair melhor, porque essa memória aqui, ela vai ser melhor a longo prazo com aquele cliente. Então, por exemplo,
eu estou conversando muito tempo com essa IA. Então, a longo prazo, ela vai ser boa comigo. Mas se você entrar em contato com ela, ela vai começar do zero. Com o ThreadD, não. Com o ThreadD, ela não vai ficar tão boa comigo. Mas quando você entrar em contato, ela vai ter aprendido comigo e vai passar para você os ensinamentos que eu deixei. Ou os bons ou os maus, né? Eu se chamo... Não é Learn Machine, tá? Não é Fine Turing também, é bem diferente. Eu esqueci o nome, cara, não vou mentir não. Mas o ThreadD, ele ainda é melhor na questão do atendimento. Essa resolução específica, eu estava vendo, e ela se dá quando você quer usar modelos como o Cloud, como o Gemini, que aí você realmente tem que usar o AI Agent e não o Node da OpenAI. Só deixando claro, tá, galera? Você usando o Node Message Assistant da OpenAI, você vai ter o melhor, disparadamente, o melhor resultado a longo prazo, no contexto geral. Não se for só você. No contexto geral, o melhor custo-benefício, o melhor resultado é com o Node da OpenAI Message Assistant usando o Thread. Mas caso você esteja usando Gemini, Grok com K, Grok com Q, Cloud, caso você esteja usando um sistema multi-agente ou um sistema que você precisa de uma memória que persista mais de 30 dias, porque o ThreadD ele dura 30 dias. A OpenAI não quer estar armazenando memória inútil. Então, a memória tem que ser superior a 30 dias, então esse aqui é o caso onde você vai usar. Eu vou dar um zoom aqui, falei pra caramba já, né? Vamos lá. Vou aqui em imagens do sangue, cálcio, isso aqui já tinha mostrado no corte anterior, né? Aqui ele fez ligações duplas, olha que bacana. Ele fez a ligação dupla do magnésio, vitamina D, potássio, vitamina B12, dosagem de ferro, junto ao Henrique, que sou eu no caso, né? Que são deficiências disso que podem estar causando sintomas. Não sei se dá para ler aqui. Deficiente can cause sintomas. E aqui ele está dando que falta de ácido fluorídrico, ele está recomendando usar uma clínica, né? Enfim, recomendando ir para uma clínica, recomendando ir para um médico. Aqui está dizendo, ó, possível causa de sintomas, nutrição ruim, que podem causar problemas com sono. Então, eu não falei a momento nenhum de sono. Foi a ele que respondeu isso, mas já está aqui. Então, o Henrique está sentindo sintomas de nutrição ruim que está afetando o sono dele. Que pode causar também tristeza. Esse de fato que eu falei. Então, a nutrição ruim, que pode ser uma causa dos sintomas de sono e tristeza ali do Henrique. Tem o Recommended Use, que é um laboratório confiável, que passou pela IA. E aqui ele fala, né? É recomendado consultar com um profissional da saúde, include professional type, né? Que é tipo de profissional incluso. Tem o nutricionista, médico nutrólogo, médico e o clínico geral. E por aí vai, galera. Ó, eu não vou falar muito não, porque o vídeo já está com quase 20 minutos. O Antônio traz vídeo mais longo, né? Eu costumo trazer vídeo aqui muito curtinho. E por fim, eu vou mostrar aqui um pouco da memória, da última memória do Zé, tá? A tristeza pode estar associada à nutrição ruim, o sono pode estar associado à nutrição ruim. Essa última conversa, vou colocar até um input aqui. Tá, e vitamina D faz o que de ruim em falta, né? O que a falta de vitamina D faz de ruim no nosso corpo? Aí colocou que tristeza e sono podem estar associados a essa má nutrição, que a má nutrição pode condicionar em casos de cansaço excessivo e etc, tá? Galera, novamente, ó, ele traz realmente um texto gigante. Isso aqui gasta mais token, tá? Mas ele realmente traz um contexto, pô, gigante, cara. E, tipo assim, ele traz com a sinapse cerebral. Eu não sei se vocês perceberam, mas essa sinapse aqui que ele fez, com ligações duplas, triplas e quádruplas em alguns casos, é a mesma, não é a mesma, né? Porque até hoje não foi descoberto 100% como o cérebro humano funciona. Mas é uma sinapse muito semelhante ao que se tem hoje em dia no funcionamento do cérebro humano. Então, isso aqui pode, como eu comentei nos casos anteriores, né? Em casos onde você não vai usar o TRD ou precisa de uma memória persistente, esse aqui é de longe, disparadamente, o melhor uso para a memória. Sim, ele é pago, né? Dependendo do uso, você vai ter que pagar um pouquinho ali.
Eu estou vendo uma operação, eu estou decidindo, na verdade, se eu vou usar uma operação que vai gastar quase $30 só de memória. É um pouco salgado, mas são muitas mensagens, mais de 1.000 mensagens em um único dia, né? Então, enfim. É isso, galera. Esse foi o vídeo. Eu queria trazer um pouco mais uma visão geral do que é essa memória mesmo, porque quando eu vi o conceito, eu disse, tá, nada demais. Uma IA potente hoje em dia faz isso. Quando eu fui entrando, eu disse, tá bom, pode ser interessante. E quando eu fui vendo essas questões aqui, eu mostrei para vocês o que me interessou nessa memória. Eu mostrei o gráfico e o jeito que ela responde a IA. Então, eu acredito que depois desse vídeo aqui, não é um vídeo para te ensinar a usar, porque, pô, é muito simples. No começo ali eu mostrei, basicamente. Você faz a conta, pega o ID, sobe lá no post e já era. Ou no N8N já era, tá feito. Mas é um vídeo mais que eu queria interessar vocês, né? Deixar vocês interessados em usar essa ferramenta. E como no começo do vídeo eu falei, essa ideia veio de uma discussão que tivemos lá no grupo, entre eu e alguns outros membros. Se você quer participar de discussões interativas, produtivas e construtivas também, pode participar lá do nosso grupo. Vou deixar o link aqui na descrição para vocês participarem, tá? Você vai ser muito bem-vindo. É isso, galera. Valeu!